E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Obrigado a todos que estão aí comigo, bem-vindos. Agradecer a todo mundo que, de uma forma ou de outra, está sempre acompanhando aí o canal. E dar uma notícia ótima para vocês aí, né? O YouTube finalmente liberou o recurso aqui para o canal, que é o Valeu Demais. Como é que esse recurso funciona? Depois que a live tiver acabado, ou por algum vídeo que você tenha visto aqui no canal e te ajudou, você pode mandar uma gorjetinha nos vídeos que estão no canal. Então vai ficar... Na live não aparece, só nos vídeos que já estão gravados, mas ele vai aparecer um coraçãozinho embaixo do vídeo, no cantinho inferior, e lá vai estar escrito assim, um maisinho, né? E valeu demais, e lá você vai poder mandar uma gorjetinha aí pelo vídeo, mesmo offline, e a gente vai conseguir ver aqui e agradecer a você pela ajuda que dá aí aos vídeos do canal e ao próprio canal para poder crescer e manter aqui, né? O assunto de hoje, a gente precisa lembrar de algumas coisinhas. Eu vou falar sobre alguns softwares que o pessoal usa para fazer desenho de voos, mas também alguns softwares que o pessoal usa para aerolevantamento. Eu sei que tem inúmeros softwares desses no mercado, tem muita gente que usa muito software diferente, que ama o software que usa e tudo mais. O intuito aqui não é falar o que é melhor ou o que é pior, eu só vou trazer os que eu já usei e que eu gostei muito. É claro que se vocês tiverem outras indicações, como já aconteceu até em outras lives, o pessoal sempre fala, eu uso esse aqui, gosto muito, esse aqui me atendeu melhor por conta dessa particularidade, peculiaridade. Cada programa, cada aplicativo é de um jeito, cada aplicativo foi desenhado para atender uma necessidade. Então, dependendo do aplicativo que você vai usar, ele pode ser adequado para o seu drone, pode ser adequado para a sua necessidade, pode ser adequado até para o terreno que você vai estar realmente trabalhando. Então a ideia aqui é, de uma forma geral, apresentar alguns recursos, que foi uma dúvida que o pessoal acabou tendo, e deixando na live de terça-feira passada, e aqui eu vou dar algumas dicas para os marinheiros de primeira viagem. Eu vou focar essas dicas no Drone Deploy, porque é um pequeno manualzinho que eles deixam lá, mas todas essas 10 dicas do Drone Deploy se aplicam a todos esses softwares que eu vou mostrar aqui para vocês. A gente vai começar pelo GS Pro da DJI, tá? Depois a gente vai passar pelo Drone Deploy, depois a gente vai passar pelo Lite, que eu já fiz um especial só dele, então a gente só vai dar uma recapituladazinha do porquê que o Lite tem indicação para algumas coisas e não para outras. E por fim, aí eu vou compartilhar com vocês, em todo esse projeto, vocês vão ter sempre a tela do meu iPad com o software rodando na tela e mostrando para vocês. O Aero Ranger vai ser o último que a gente vai mostrar, porque ele é exclusivo para Android. E ele tem algumas coisas bem interessantes dentro dele, que tem outra finalidade. Mas vocês vão ver que é bem bacana o que ele faz. Vocês já estão vendo aqui, ó, essa aqui é a telinha do meu iPad, tá? Então, dá para ter uma ideia aí, ó. Tem um mousezinho aqui que eu consigo apontar algumas coisinhas para você, mas essa telinha, nós vamos usar ela o tempo todo, tá? Essa tela é do GS Pro, que é da própria DJI, tá? É um sistema de gerenciamento para aerolevantamento da DJI. Primeira vantagem desse software em relação aos demais, tá? Quando você usar um drone da DJI para fazer aerolevantamento e estiver usando esse aplicativo aqui, se o drone cair ou se ele der qualquer problema, a garantia da DJI é coberta por ele, porque esse software é original da DJI, tá bom? O problema dele só está disponível para iPad, você não consegue instalar no telefone celular, beleza? Hoje, como eu falei, a gente tem um pouquinho mais de softwares, de aplicativos, e a gente vai entender um pouquinho mais, tá? Eu vou deixar essa telinha aqui do
GS Pro, que é da própria DJI. Vou abrir aqui o Missão, né? Para a gente já deixar ele mais ou menos no local certo. Aqui é onde eu estou agora, onde eu moro, é o shopping aqui da cidade, né? Tem alguns, mas esse é um deles. Aqui é a lagoa da cidade. Nós vamos fazer um processozinho, quer dizer, eu já deixei pronto, vocês estão vendo do lado do Lagoa Santa, né? Eu vou explicar algumas coisas para vocês usando o GS Pro e depois a gente vai ver dentro do Drone Deploy por que é tão crítico a questão de como você vai processar isso que a gente vai estar fazendo de aerolevantamento, beleza? Bom, outra coisinha que é importante aqui que a gente precisa separar muito bem isso para que a informação seja correta e adequada. Se você vai fazer aerolevantamento, você, robista, não pode mexer com aerolevantamento. Você tem que ser um CNPJ, porque você vai ter que ter o seu registro junto ao Ministério da Defesa. Além de todos os itens do voo de piloto profissional, você também é exigido o cadastro no Ministério da Defesa e ele só é concedido a CNPJ, ok? Então vamos lá. Lembrando que quando a gente falar também das alturas aqui, a gente vai estar sempre se referindo à ICA 140 e não à MCA 56-2. Isso aqui, para aerolevantamento, não é voo recreativo, tá, pessoal? Então as alturas que a gente pode ir são bem maiores, porque não há voo proibido no Brasil. O que há são voos que você precisa pedir legalmente, solicitar seu voo, aguardar a liberação e aí executar, ok? Essas 10 dicas se aplicam a todos os aplicativos de aerolevantamento que eu vou mostrar para vocês aqui hoje e para os demais que todo mundo gosta e usa e utiliza da maneira que achar melhor e conveniente, tá? Dependendo do seu equipamento, dependendo do tipo de voo que você vai fazer, da marca que você vai fazer. Isso aqui que eu vou estar mostrando para vocês hoje é só o mais comum, o mais simples, o mais tranquilo de se usar. Não quer dizer que seja o melhor, beleza? Vamos lá. Então você comprou seu dronezinho da DJI, baixou o aplicativo Drone Deploy, ou o GS Control, ou o LIT, e agora você está pronto para fazer seu primeiro mapa usando seu drone. Antes de chegar lá e voar em um campo ou local ou no local, a gente quer ter certeza que você está pronto para o sucesso. Se você é um especialista que quer usar drones para aumentar a eficiência no trabalho, ou no provedor de serviços de drone que busca expandir o alcance do seu negócio, essa conversa que a gente vai ter hoje aqui vai ajudar a melhorar bastante a qualidade do seu mapa, o voo do seu drone e algumas práticas que são recomendadas para seguir durante esse primeiro voo. Então vamos lá. Quando você nunca fez nenhum voo de mapeamento, o que é aconselhável? São algumas coisinhas. Primeiro, tenha certeza que você pegou seu dronezinho e deixou ele totalmente atualizado, tá? Tem que estar atualizado, gente, porque as SDKs ou as rotinas que a DJI deixa disponível para que esses softwares de terceiros consigam integrar os aparelhos que a DJI tem, são atualizadas constantemente. E essas empresas sempre usam a última versão disponível. Porque é a que libera, por exemplo, um Mini 2, é a que libera um Air 2. Então não adianta você pegar seu drone Air 2 ou Mini 2 e tentar usar um software Drone Deploy numa versão mais antiga. Você vai ter problema, não vai ter conexão, vai ter uma série de falhas. Então, nesse caso, é sim obrigatório a atualização dos equipamentos para você usar. Mas como a primeira dica, além de você abrir primeiro o aplicativo da DJI para fazer um check-up geral no que está acontecendo, o primeiro voo que você vai fazer com um aplicativo desse, faça o mapeamento para você voar um pouco mais alto,
para você testar. Quando vou fazer esse tipo de mapeamento, eu prefiro fazer uma primeira bateria de reconhecimento de onde estão as árvores mais altas ou os locais que podem ter colisão mais altos, para que esse planejamento seja feito sempre um pouquinho acima daquilo, 2 metros, 3 metros acima do ponto mais alto que você tem na região, tá? E durante esse primeiro voo, se você quiser programar o software para uma altura acima dos 40, dos 50 metros, que no caso, como eu disse, a gente não está falando da MCA 562, a gente está falando da ICA 140, é melhor para você voar um pouco mais alto, porque dá à câmera mais área de terra para cobrir com uma única imagem. Isso traduz em maiores chances de capturar quaisquer recursos exclusivos que estejam presentes em várias fotos. Isso é importante durante a fase de processamento e também ajuda no mapeamento de quaisquer áreas com imagens homogêneas com copas de árvores ou áreas agrícolas. Lembra? Aqui depois eu vou mostrar para vocês que nem sempre o voar alto para fazer mapeamento é o adequado. Mas o custo do processamento das fotos, e vocês vão ver dentro do Drone Deploy, é realmente um negócio absurdamente caro para se fazer. Então, além de projetar e tentar coletar a imagem da melhor forma possível, você tem que levar em conta, se você for processar em casa com um software tipo o Agisoft, é uma coisa. Você vai precisar ter um maquinário pesado para conseguir dar conta desse processamento de imagem e conseguir gerar nuvem de pontos, os sistemas que vão gerar o AutoCAD com as curvas de nível e todo o mapeamento tridimensional sobre aquele projeto. E um computador desse não é barato. Então, o que a maioria das pessoas ou a maioria das empresas tem feito é terceirizado isso para empresas como a Drone Deploy, a Pix4D, que você simplesmente manda as imagens para eles e eles processam. Só que essa quantidade de imagens tem um custo mensal que é cobrado de forma anual. Como é que é isso? Vamos supor, o custo lá é de X dólares por mês. Eles vão te cobrar o ano inteiro antecipado para você usar aquele software para fazer em cada mapeamento desse uma quantidade de 1000 fotos, por exemplo. Então, pode sair mais barato do que você comprar um PC novo? Pode sair mais barato. Dependendo do processo ou da quantidade de fotos, o seu computador, por melhor que seja, ele não vai dar conta de fazer. Normalmente a Drone Deploy e a Pix4D, ela usa uma parceria com os poder de processamento da Amazon. Ela usa os servidores Amazon, o Amazon AWS, para poder gerir e processar todas essas imagens e te entregar o resultado final pronto, que você vai via web e simplesmente faz o download para o seu computador. Então isso é uma economia de computador, de máquina muito grande. Então precisa ser pesado e se às vezes até o cliente para quem você vai fornecer isso, se ele aceita pagar esse custo, tá? Então fica aí como dica. O voar mais alto na primeira vez é uma maneira mais poderosa de melhorar a qualidade do mapa processado. Outra dica para o mapeamento é voar, por incrível que pareça, em um dia nublado, tá? Ou quando o sol está diretamente em cima de você. É sempre importante verificar o tempo antes de voar. Mas não fique consternado se você vê um dia nublado na previsão. Voar quando o céu está nublado permite que você use as nuvens como um difusor de luz filtrando a luz solar natural. Difusores leves são comuns na fotografia profissional porque fornecem iluminação suave até mesmo sobre aquilo que você está querendo fotografar, filmar. E você pode imitar essa técnica com o mapeamento de drones em um dia nublado. A luz filtrada pode reduzir consideravelmente sombras, embaçamentos e brilhos de superfície reflexivas. Tudo isso melhorará seu mapa ou modelo 3D depois de processado.
Também tem a recomendação do horário para fazer esse tipo de mapeamento. É entre 10 horas da manhã e 2 horas da tarde, quando o sol está ali praticamente a pino. Isso resulta em menos sombras nas fotografias, o que, como mencionamos, ajuda durante o processamento. Você também quer evitar dias parcialmente nublados e ventos fortes, ambos os quais podem dificultar a captura de imagens de qualidade para os seus mapas. Uma outra dica: aumentar a sobreposição. Isso aqui, os softwares fazem quase que automático, mas você pode configurar. No caso do Drone Deploy, você tem a sobreposição 60/70. O que é isso? Ele pega uma imagem e coloca em cima da outra cerca de 70% do corpo da primeira imagem e ele vai fazendo as fotografias em cima dela, empilhando as imagens. Quanto mais imagens empilhadas, maior a qualidade do gráfico, maior o tempo de processamento. Então vamos lá, ó. Aumentar a sobreposição para um voo é outra maneira de criar os pontos mais combinados em imagens individuais durante o processo de costura. A sobreposição refere-se à porcentagem de side lap e front lap. Side lap é a porcentagem de sobreposição entre cada perna de um voo, enquanto front lap refere-se à porcentagem de sobreposição entre uma imagem e outra. A sobreposição padrão do Drone Deploy é definida em 60/70, a fim de encontrar um equilíbrio entre precisão e grande quantidade de imagens. Muitos operadores de drones ajustam a sobreposição dependendo das necessidades de um determinado projeto, atingindo um equilíbrio dependendo das exigências desses projetos e das saídas desejadas. Então, quanto mais você tem imagens sobrepostas, mais qualidade final você vai ter nesse projeto. Porém, a sobrecarga de processador e de GPU para poder fazer isso é muito maior. Outra coisa que tem que levar em conta quando for fazer o mapa ou o desenho do mapa é que você precisa verificar 2 vezes, no mínimo, as configurações da câmera. O aplicativo Drone Deploy foi projetado para capturar as imagens de câmera em sua melhor qualidade. No entanto, em última análise, a qualidade da imagem pode ser determinada por uma ampla gama de fatores. Por isso, é recomendado que você verifique a qualidade de qualquer foto individual capturada enquanto o drone está realizando o voo da missão. Para aqueles que são mais experientes com fotografia, quando você clica no botão de alternar configurações automáticas da câmera, você pode ajustar manualmente as configurações da câmera lá no aplicativo DJI Go ou DJI Fly. Isso permite ajustar as configurações dela, como velocidade do obturador, balanço de branco, ISO e ISO manualmente, o que às vezes pode levar a imagens mais nítidas e consistentes para os mapas. Como eu falei sobre a atualização do firmware, né, da DJI ou dos drones que vocês forem usar com esses aplicativos. Antes de sair e voar em qualquer missão, é sempre importante ter certeza de que o hardware do seu drone está atualizado e tem o firmware mais recente instalado. A atualização de firmware são permitidas para todos os drones da DJI e corrige quaisquer problemas relatados e garante que os produtos DJI continuem fornecendo informações e recursos para suportar voos seguros. No site da própria DJI tem sempre essas informações, o próprio aplicativo já informa, mas como os aplicativos da DJI saíram um pouco das lojas, ou não são mais suportados nas lojas, é bom entrar sempre no site da DJI na área de download e dar uma olhada lá se não tem atualização para ser feita. Quando você for utilizar esses aplicativos, é sempre bom você ter o equipamento certo para poder fazer isso.
Então, enquanto o aplicativo de voo do Drone Deploy funciona em muitos dispositivos iOS e Android, alguns dispositivos vão fornecer melhor desempenho, experiência do usuário e segurança. Isso ocorre porque o poder de computação, a memória e outros fatores de hardware desempenham um papel na operação do software do Drone Deploy durante o voo. Em geral, recomendamos dispositivos mais novos para uma melhor experiência. O Edésio está falando aqui, ó. Atualizar drone é sempre um perigo, sim ou não? Edésio, aí é que tá. Se você vai utilizar esses aplicativos com os drones mais novos, que utilizam softwares da DJI Fly, por exemplo, eles só foram suportados nas últimas SDK. Então vamos supor, eu quero usar um DJI Air, que tem uma câmera de 48 megapixels e dá para fazer uma imagem gigantesca do solo. Para mapeamento, o Air 2, né, o Air 2 mesmo, não o S, mas o Air 2, ele tem uma câmera muito boa para mapeamento, né? São 48 megapixels por imagem que ele vai fotografar. Então, nesse caso, não tem muito como fugir da atualização. Se você usa um Phantom, não precisa, porque o Phantom tem suporte ao Drone Deploy já há bastante tempo. Então, a atualização ela deriva muito de qual equipamento você está usando, quais recursos você quer utilizar e como é que isso vai ser integrado dentro desses softwares, tá bom? Então tem que ficar de olho, porque se você tiver um drone muito novo e quiser usar esses recursos que eu vou mostrar para vocês hoje, muito provavelmente ele vai exigir atualização sob pena de não funcionar esses aplicativos, tá legal? É um risco aí controlado. Uma outra coisa que vocês têm que lembrar, né? Antes de ir para o local, você vai querer ter certeza de que todo o equipamento certo foi embalado e está em condições de trabalho. A última coisa que você quer é entrar no campo, perceber que deixou o cartão SD ou o cabo de conexão em casa ou no escritório. Aqui a gente vai ter algumas dicas de hardware para você ter em mente antes de sair para o seu primeiro mapa ou para sair para casa. Eu vou dar uma dica. Toda vez que você for trabalhar no campo, esses drones de mapeamento, você às vezes tem que andar muito onde carro não chega. E chuva é sempre um problema. Se for fazer mapeamento, sempre escolha colocar esses drones dentro de maletas herméticas. Você pode comprar essas maletas, elas não são baratas, eu sei. Mas para quem faz mapeamento ou quem vai trabalhar no campo, em áreas muito abertas, em locais muito distantes, essas maletas são imprescindíveis, tá? Para você ter segurança que seu drone, suas baterias, seu controle não vão molhar, tá? É uma maleta que vai custar 300 até 400 reais? Pode ser até mais caro? Pode. Mas nada paga o dia do seu trabalho se o seu equipamento molhar. E se ele molhar, a gente já teve um especial aqui falando sobre os problemas de água nesses equipamentos. Então essas maletas elas são quase que uma unanimidade para quem for trabalhar com mapeamento. Tem que ter, tá, pessoal? É caro, é ruim, é difícil, mas é um negócio que realmente você precisa ter em mente que o equipamento que está ali, ele não pode molhar em hipótese alguma. Mas vamos lá, umas dicas para você poder lembrar quando você estiver indo fazer o primeiro mapeamento. Verificar o cabo USB entre o seu controle remoto e o telefone, com antecedência para ter certeza que ele está em boas condições de funcionamento. Mantenha alguns cartões microSD de backup na caixa de transporte do drone, na chance de você esquecer de embalar antes da missão. Inspecione o drone para obter algum tipo de rachadura entre os pontos de montagem, principalmente as pontas das hélices. Se a ponta da hélice deu aquela trincadinha, não, vou direito, cara, arranca fora e põe uma nova. Assim, como dica, tá? Para você não perder seu equipamento em voo. Se trincou a pontinha da hélice, ela ralou, troca. Mas vai ficar caro. Mas você tem que lembrar que você está indo para um trabalho que o cara vai te pagar muito bem para você fazer isso. Vamos lá. Certifique-se de que os adereços que você vai precisar para que funcione, todos eles estejam em boas condições e, de alguma forma, naquilo que for possível, limpos, né? Para você poder ter a possibilidade de enxergar uma falha ou um defeito mais rapidamente. Considere sempre baterias extras. É onde o kit Fly More faz muita diferença. Agora, lembrando que quando você vai mapear,
E eu vou abrir esse mapa de Lagoa Santa aqui para vocês. Vocês vão entender que quando você vai mapear, por exemplo, um sítio, é uma coisa. Quando você vai mapear uma casa, é tranquilo. Agora, vai mapear uma área muito grande para você ver o que acontece. Você tem que ter muita bateria, mas é muita bateria mesmo. É o caso, por exemplo, do Demetrius. Quando o Demetrius vai fazer um voo ou vai em algum lugar para poder voar profissionalmente, o Demetrius está lá no Pará hoje fazendo mapeamento. Ele tem que levar uma pancada de bateria. Então, o custo de mapeamento não é aquele cara que cobra R$100. Ah, uma bateria custa 100, duas baterias 200. Tem muita gente que faz isso hoje ainda no Brasil, entendeu? Então não dá para ser assim, porque o custo de mapeamento é realmente muito alto. E um kit Flymore só nem sempre dá conta, tá? Vocês vão ver na hora que eu abrir esse mapa da Lagoa, eu fiz o projeto de mapear a Lagoa, tá? Daqui de Lagoa Santa. Com a área total dela, ela tem 8 quilômetros de extensão, tá? É muito? É muito. Mas tem alguns sítios que você vai ver aí que podem ter até mais do que isso. Então, vocês vão ver o porquê da quantidade de baterias e aí a gente vai lembrar desses dados para poder chegar lá no Drone Deploy para fazer o processamento. E a gente vai fazer também em alturas diferentes para vocês notarem a quantidade de fotos que são geradas e o problema de processamento que isso é. Quando você faz com o Mavic Pro 1, a foto é de 12 megapixels. Mavic Pro 2, 20 megapixels. Mavic Air 2, 48 megapixels. Olha a questão do processamento que vai impactar lá no seu computador. Outra coisa importante é onde você vai fazer o mapeamento, você lembrar de olhar se aquilo ali não é uma no-fly zone. Sempre quando você for mapear, o modo 3D dá para fazer sempre modelos melhores. Por último, mas certamente não menos importante, sempre recomendamos voar com a versão mais recente do Drone Deploy, ou do GS Pro, ou de qualquer outro desses aplicativos de georreferenciamento. As atualizações fornecem suporte para os novos hardwares e corrigem quaisquer problemas conhecidos que você possa encontrar. Então, antes de ir para o campo, verifique se você tem a versão mais recente do aplicativo instalado, tanto da Apple Store quanto da Android Play Store, e verifique se a versão do seu firmware também é a última para poder fazer isso. Lembra que eu falei com vocês que eu mapeei a Lagoa? Pois é, olha só, eu vou carregar aqui o mapeamento da Lagoa. Isso aqui é o mapeamento feito para a Lagoa, onde são 126.171 metros. Eu coloquei para ele usar um Mavic Pro, que é o que eu tenho, a versão 1. A média de velocidade dele é 18 km por hora. E eu propositalmente coloquei aqui a altura dele em 39 metros. Tá? E aqui o GSD dele, que é o centímetro por pixel, então cada pontinho de luz da imagem que você vai ter da foto representa 1,2 centímetros da foto da imagem como um todo. Vamos editar ele aqui para vocês verem o que é isso e como é que as coisas que a gente tem aqui dentro. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Aqui está a orla, né, da cidade. Eu fiz o vídeo do Lit, ó, exatamente aqui, na pracinha, né? Essa pracinha aqui. Então, aqui deu para poder mostrar um pouquinho do Lit, né? Então aqui, ó, eu fiz uma cobertura de toda a lagoa. São 8 quilômetros, como eu falei, né? De todas as pontas, eu já tinha feito aqui, mas eu queria mostrar essa partezinha aqui, ó, de cima. Estão vendo isso aqui? Isso aqui, ó, é o tempo total em minutos que você gastaria para fazer toda essa lagoa.
Essa aqui é a quantidade de fotos que você tiraria para fazer toda essa lagoa. São 24.995 fotos. Você precisaria de cerca de 84 baterias para poder fazer isso. Mas a altura que a gente colocou é de 39 metros. Ou seja, quanto mais baixo você faz o voo, melhor é a resolução, melhor é o mapa. Vamos subir aqui para 100 metros, tá? Eu vou pegar aqui, ó, e vou subir ele para 100 metros. Olha só como diferencia. A gente tem aqui, ó, 329 minutos, 3.791 fotos, 21 baterias e aqui voando a 102 metros. Lembrando, como eu falei, isso é para uma área gigantesca, tá? É muito grande a área da lagoa, tá bom? Então, uma vez que eu vou mostrar agora, eu vou projetar uma área bem menor para vocês verem. Aqui é só para vocês terem uma ideia e guardar esse número, 3.000 fotos, tá? Para poder utilizar num sistema para gerenciar ou para gerar nuvem de pontos. Então, ó, dentro dele você tem o Photomap, que é uma foto só, que ele vai gerar ali de uma determinada região, não tem nada demais. Você pode criar uma cerca virtual, onde ele vai voar ali dentro, fazendo fotografias ali. O mapeamento tridimensional, que é o que a gente usa normalmente para esses casos, e o mapeamento tridimensional por ponto de interesse. Então você marca o ponto de interesse e ele vai fazer o mapeamento próximo daquele prédio, voando no entorno dele até mapear de 100% da edificação. E o Waypoint Route, que é o que a gente usa aí no LIT, que eu vou mostrar para vocês também um pouquinho, mas normalmente é bem mais tranquilo, tá? Vou pegar aqui o 3D Map e ele tem a escolha aqui. Você pode fazer o desenho com o drone, voando nos pontos remotos onde você quer, e ele desenha esse mapa e aí ele cria as rotas ali dentro para você, ou você projeta antes de mandar o equipamento voar naquela região. Então vamos projetar aqui, ó. Eu vou pegar aqui, como o Ricardo indicou, o lote que fica logo aqui à frente, ó. O shopping é esse aqui. Aqui na frente a gente tem dois lotes. Esse primeiro aqui, ó, ele está sendo construído, tá? Então eles já tiraram essa parte aqui das árvores, coisa e tal. Eles vão construir aqui. Esse outro aqui, ele continua sem nenhuma construção e sem nenhum projeto para ele. Então vamos pegar esse maior aqui, só para a gente ver quanto que ele tem e o que dá para fazer e quanto tempo a gente gastaria em alturas diferentes e variadas para fazer o mapa ali. Ele já deixou aqui embaixo, ó, um quadradinho, que seria um quadrado base para a gente poder iniciar. Eu vou arrastar uma pontinha e vou fazer o desenho dele aqui. É bem simples, tá, turma? É basicamente clicar, arrastar e ir chegando as pontinhas nos locais onde você precisa. Vocês vão me perguntar, eu preciso estar exatamente em cima da linha de onde está a fronteira do lote? Não, não precisa, tá? Porque o que acontece? Quando você faz esse tipo de mapeamento, normalmente você vai ter um agrimensor que vai ter feito isso com o teodolito e vai ter deixado marcas no solo para você fazer o alinhamento das imagens com as coordenadas do teodolito digital do agrimensor. Então não tem muito problema, né? Aqui, ó. Então vamos lá. A altura de 100 metros. A gente estaria falando aqui que esse voo total seria de mais ou menos 430 metros. Não é o voo em 430 metros quadrados, tá? É 430 metros onde essa linha verdinha dele passa, tá? Para ele poder fazer isso. Vocês estão vendo que aqui embaixo, ó, a gente tem uma área grande, né? Onde a imagem não está pegando. Isso aqui a gente pode mudar também, mudar a forma como essa linha vai ser ajustada para poder fotografar.
No caso da altura, a gente está a 100 metros, né? E essa altura de 100 metros, o GSD dela é de 3,1 centímetros por pixel. Isso quer dizer que a qualidade da imagem gerada ela é boa. Mas se você voar mais baixo, e normalmente o próprio Drone Deploy te indica qual é a altura adequada, aqui a gente está usando o DJI, o GS Pro da DJI, mas eu vou fazer a mesma coisa lá no Drone Deploy. Tá? É só para vocês conhecerem um pouquinho da ferramenta da DJI, para vocês terem uma ideia que existe opções ao Drone Deploy que são tão boas quanto. Eu vou baixar essa altura, vocês fiquem de olho aqui em cima, ó, nas fotos. Para 100 metros, a gente vai gastar 27 fotos, que para processar no Agisoft no computador é rapidinho, bacana, funciona direito. Vai gastar uma bateria só para fazer o mapeamento desse lote. Um voo de 2 minutos apenas, numa altura de 100 metros. Então, fiquem de olho nesses parâmetros aqui, tá bom? Eu vou diminuir a altura para cerca de 40 metros. Olha o que acontece. O que aconteceu aqui inicialmente? O número de fotos aumentou significativamente. De 27, a gente foi para 148. O tempo gasto para poder fazer esse mapeamento é de 8 minutos e 14 segundos. Você vai gastar uma bateriazinha só do Mavic Pro, né? Aqui no item avançado, ó, se a gente mudar, eu posso alterar nesse item aqui, Course Angle, eu posso alterar a linha como ela vai passar nesse ponto. Por quê? Porque eu posso aumentar a qualidade da imagem que eu vou gerar a partir do momento que a gente vai modificando a forma como o drone vai voar. Vocês fiquem de olho no total aqui de fotos e no total de minutos aqui que vai gastar. Eu vou mudando o ângulo e vocês vão ver as alterações ali nas fotos. Ó. Mais fotos, menos fotos, mais tempo, menos tempo. Então, o que acontece? À medida que você vai projetando como é que você vai fazer esse voo, isso impacta, usando a altura e a angulação de onde você vai iniciar o voo e como ele vai fazer esse voo, vai dar mais qualidade no mapa que você vai estar fazendo, mas vai te dar também um custo maior de processamento. Quanto mais baixo for a altura que você estiver voando, maior processamento você vai precisar ter para a quantidade de imagens que você está recolhendo. Vamos descer um pouco mais, para cerca de 30 metros. Que é uma altura aí que normalmente o pessoal de lote faz, tá? Então são 13 minutos de voo, 255 fotos. A angulação ali que ele vai dar, 255 fotos para o Agisoft, ainda está legal. Na hora que a gente começa a passar de 1000, é que o bicho começa a pegar, porque aí o computador começa a não dar conta, né? Então, uma vez que você fez isso aqui, vamos supor, esse é o projeto que eu quero, isso é tudo que eu quero fazer. Eu preciso configurar algumas coisinhas. O drone, ele vai sair, ou vai iniciar o voo, nesse pontinho verde, que é o S do Start. E vai terminar o voo nesse pontinho aqui. O ponto verde que está aqui é de onde ele decola. Então, ele vai decolar daqui, vai se dirigir ao ponto de início, vai subir até a altura que eu especifiquei para ele, ou descer até a altura que eu especifiquei para ele, e vai começar a mapear o trajeto. Lembrando que o voo anterior, para você ver a altura, é necessário, porque essa parte de Lagoa Santa ela é uma descida, ela é inclinada. Então a altura tem que ser considerada a partir da pista aqui em cima. Porque se você colocar mais baixo, normalmente os sensores, nesse caso do DJI não, o sensor de obstáculo fica disponível. Mas em outros aplicativos, eles pedem para desativar o sensor de obstáculo. Você pode ter ele lá, coisa e tal, mas o resultado melhor final, com o sensor de obstáculo, ele demora mais para poder fazer, seu voo fica mais preso, né, ruim.
Então, uma vez que ele iniciou, que ele vai fazendo todo o trajeto, fotografando, né? E isso aqui, ele vai fazendo aquelas sobreposições das imagens, né? Uma por cima da outra, né? Até ele fotografar todo esse terreno sempre numa mesma altura. Quando ele termina, ele tem que ter uma ação. Você pode escolher para ele dar o return to home, você pode escolher para ele roverar, ou você pode escolher para ele pousar. Como depende do tamanho daquilo que você vai fazer, tem certos locais que é tão grande, mas tão grande, que você vai ter que ter uma equipe no meio do caminho para que esse drone pouse, para ele poder ser trocado a bateria e continuado dali em diante para não ter que ter todo o deslocamento até aquele ponto. Por isso é que tem essas opções. Depois que você fez isso tudo, né, que você projetou, você sabe quais as suas linhas, coisa e tal, o drone estando conectado, essa parte de cima aqui vai mostrar qual é o equipamento que está conectado nele, vai mostrar a quantidade de satélites, sinal e tudo mais, tudo que você precisa. Tem esse botãozinho azul no canto que é o aviãozinho. Quando a gente clica nele, ele vai fazer um checklist do drone antes dele mandar o procedimento de voo. Então ele vai testar a conexão, ele vai testar a área de voo, se ela está dentro de uma no-fly zone ou não, vai testar o GPS, o compasso, a IMU, a bateria, o gimbal, o cartão, a ação final, e aí ele carrega o waypoint para dentro do drone. Uma vez que ele passou por todos esses pontos, quando você der Start Fly, o drone tem que estar ligado, posicionado, pronto para voo, com GPS conectados na quantidade suficiente, e ele starta o voo. Ele vai direto, ele não para nesse caso. Vamos supor que a área, como eu fiz ali embaixo, a área da lagoa é muito grande, né? Ela é um gigante a área. Então, o drone não vai conseguir voar todo esse trajeto com uma bateria só. Ele vai, quando ele tiver para finalizar, ou chegando perto daqueles 30%, ele dá o return to home e volta para a bateria ser trocada. Porém, quando você troca a bateria, ele volta aonde ele parou para continuar o mapeamento. Ele não refaz tudo outra vez. Então, ele sempre retorna ao último ponto onde ele estava. Beleza? Então, isso aqui ele carregou, isso vai para dentro do drone como waypoint e ele executa a missão. O Puxuca está perguntando aqui, ó, vendo? Qual seria um computador para quem quer iniciar nessa área de trabalho? Então, Puxuca, esse computador é caro, tá? Porque são duas coisas muito caras. A placa de vídeo que você precisa é uma placa muito cara. O Construdrone está aí, ele comprou uma RTX 3090 e o Ricardo, que está aí também, tem uma 3060, 3080, não sei. Essas placas são caras, elas estão aí na casa de 12 até 25 mil reais. Depende da placa, depende da quantidade de memória, depende das GPUs. Isso só a placa de vídeo. Fora isso, o software que você usa no seu computador para gerar nuvem de pontos é o Agisoft. E aí a gente tem outro custo nele que é um negócio absurdo. O Agisoft é muito caro. É um software que ele vai custar nada aí uns 20 mil reais a licença dele. Pode ser mais, pode ser menos. Faz muito tempo que eu não vejo a licença do Agisoft como é que é. Você pode achar ele por outros meios na internet? Pode. Eu não estou dizendo para você fazer, mas é possível encontrar, tá? O Agisoft vai te dar tudo o que você precisa, mas ele vai te exigir processador, muita memória e placa de vídeo. Então a gente está falando aí de um processador que pode ser como o Ricardo fez, um Xeon, que é um processador de servidor, um 6-core, um octa-core, são processadores de maior porte, maior peso. Ou, se você não quiser optar pelos processadores Xeon, você tem a linha Intel i, do i7 para cima, sendo mais adequado para o processamento o i9. Então, esse processador está na faixa aí dos 8 para 9 mil só o processador. Placa-mãe para esse tipo de processador tem que ser placa-mãe especial. Cooler para esse processador é o water cooler.
HD para trabalhar com isso. Não pode ser o SSD. Tem que ser o NVE M2 de 3.1 GB por segundo de leitura escrita, porque a quantidade de vezes que essa imagem ela é aberta e é fechada e coletada a informação e depois ela é concatenada é muito grande. É óbvio que para um tamanho pequeno como esse que a gente fez, uma aceleradora gráfica em uma GTX 1060, coisa e tal, para uma quantidade de imagens menor, vai funcionar, não vai ter problema nenhum. Você vai levar aí umas 12 horas para poder fazer um mapazinho pequeno como esse, né? Pode ser mais, pode ser menos, vai depender do seu conjunto. Mas se for fazer algo muito grande, a máquina tem que corresponder à utilização ou à quantidade de fotos ou à qualidade final que você quer entregar. Onde é que essa qualidade se mostra assim absurda por conta disso? Quando você faz um mapeamento de uma determinada área que tem muita árvore ou muita coisa que não é do terreno, construções, coisa e tal, árvores, matos, coisa e tal, se você faz um voo muito alto, eles deformam. A qualidade gráfica final não fica boa. Então você precisa voar mais baixo, você precisa gerar mais imagens para que você consiga, por exemplo, numa árvore, ele praticamente modelar a árvore naquele local que você está ali, para a pessoa saber. A nuvem de pontos em si ela é gerada colocando pixel por pixel a coordenada de GPS que aquilo ali foi feito. E os softwares, junto com o agrimensor, usando o teodolito digital, ele vai pegar a coordenada do teodolito digital, vai te informar ela, e você informa ao software para ele alinhar todas as imagens, todas as coordenadas, pegando aquele ponto de referência, que pode ser uma bola pintada no chão, alguma coisa que o agrimensor demarcou, onde ele colocou o teodolito ali. E aquilo ali é a sua referência para alinhar o mapa, para ele estar no item centimétrico, né? Por que existe o Phantom 4 RTK? Para que o trabalho que você vai fazer no software seja menor. O RTK ele já vem com o teodolito e já vem com todas as imagens com precisão de centímetros e não de metros. Se a gente for pegar, por exemplo, o GPS americano, ele vai ter uma diferença de até 20 metros. O GLONASS russo, ele vai ter uma diferença de cerca de 3 metros. O Beidou chinês, ele vai ter uma diferença de 1 metro a 2 metros. O Galileu, que é da União Europeia, ele vai ter uma diferença de cerca de 1 a 20 centímetros. Já se você usa o RTK, todo e qualquer mapa gerado com ele, a diferença dele é de menos de 1 milímetro, que você vai ter comparando com os demais GPS que tem. Então, para o agrimensor, o Phantom 4 RTK agiliza muito o processo, agiliza muito o processamento de imagens, porque não precisa ter esse alinhamento em si. Então tem uma vantagem de se usar o RTK para mapeamento por conta disso, né? Então, uma vez que você foi ali, né, você tem alguns itenzinhos aqui, ó, dentro do GS Pro que você pode configurar. A ação fail-safe dele, que é o Return to Home. Os sensores, como eu falei aqui, que ele vai mostrar, você pode calibrar eles a partir daqui também. A altura do Return to Home, como um DJI Go, um DJI Fly tem, tá? Você consegue fazer tudo aqui dentro. É basicamente a mesma coisa, ó, os sensores que estão ativos, o controle remoto, a bateria, qual que é o nível aceitável para a bateria para ele poder voltar, a câmera ou a calibração do gimbal e coisas aqui do gerenciamento da No-Fly Zone, e tudo que você tem aí normal para o voo. Você pode planejar e simplesmente clicar aqui, ó, no salvar. Ele já salva a missão, ela vem para cá, ó, missão 3, você vem aqui, ó, e manda editar ela, e aqui em cima, nesse lapisinho aqui, ó, nesse lapisinho pequenininho aqui, você clica e dá o nome, ó, lote, vou pegar aqui, lote, Lagoa
Center. Manda salvar, ele guarda aqui a missãozinha lá e ele te fala o GSD que ele vai usar, que é esse centímetro por pixel, que é muito bom, a resolução desse é altíssima, a altura que ele vai voar, a velocidade que ele vai voar, a quantidade de pontos que ele vai gerar nesse mapa, a quantidade de metros que vai ser o voo como um todo, cerca de 1.138 metros nesse zigue-zague que ele vai voar, né? A angulação do gimbal dele, quanto que vai estar apontando para baixo, né? E a ação final dele, que é o Return to Home, beleza? Bom, esse é o GS Pro da DJI. Vou mostrar para vocês agora um pouco do Drone Deploy. Então aqui, ó, a gente tem o Drone Deploy. Lembrando que essas informações que o Ricardo falou com relação ao Mavic Air 2, se precisar ser um plano pago, vocês vão ver aqui o porquê do plano pago e como que isso influencia muito. A versão que eu utilizo, porque eu só coleto a imagem, eu não preciso tratar ela. Se você tiver a versão paga, na hora que você coleta a imagem, você pode configurar para ele já enviar para Drone Deploy todas elas pela rede do seu telefone celular e já começar o processamento imediato. Ou você pode escolher pegar o SD do seu drone, colocar ele no computador, selecionar e mandar para Drone Deploy para ela tratar. Vamos pegar aqui, ó, vamos fazer que eu vou mudar para uma versão paga. Então vamos lá, ó. Aqui, tá vendo esse valor aqui? $99 por mês. Só que aqui embaixo ele te fala, ó, cobrado anualmente. Então é $99 vezes 12 que você tem que pagar à vista, tá? Para usar isso. Ele te permite um administrador, usuário, e ele te permite fazer 1000 imagens por mapa. Ou seja, isso aqui ele está te indicando que se você tiver áreas pequenas para poder fazer processamento de imagem, tipo 1000 imagens ou abaixo de 1999 imagens, esse plano de $99 por mês, mais cobrado anualmente, é interessante. Agora, se você sobe o número de imagens, tipo aquelas imagens da lagoa, você vai ver que o plano precisa acompanhar também. E aí, meu amigo, o valor é estratosférico. São 300 doletas por mês cobrados anualmente, de uma vez só, para você ter a capacidade de editar 3.000 imagens por mapa. Cada mapa daquele, cada desenho daquele que a gente fez é uma imagem. E cada mapa daquele pode ter, no valor de $299 por mês pagos anualmente, até 3.000 fotos. Tá? Tem as coisas que cada um deles oferece. E aqui vem grandes diferenças. Tá? Então, por exemplo, ó, no de 99, que é o primeiro aqui, o Lite, ele oferece voo e captura de fotos, mapas em iOS e Android. O mapa em tempo real, no iOS, se você tiver com um iPad como eu, apenas em RGB, anotações e medidas no mapa 2D, aí tem uma variedade de medidas, incluindo volume, distância, área, elevação, isso para mina, tá? Para quem tem mina e precisa calcular volumes de mina, isso é bastante usado. O elevação, você consegue ver o mapa de elevação e visualizar as diferentes elevações no mapa digital de superfície. E você pode exportar e compartilhar, você pode mandar um mapa para uma pessoa fora da empresa, que é o contratante ou alguém que vai fazer a análise. Você pode exportar ele em JPG, em GeoTIFF e Object Export, que, se eu não me engano, é do AutoCAD, tá bom? Isso no plano Lite.
Agora, no plano de 299, ele tem basicamente tudo que o Lite tem, além de conseguir processar os pontos, né? Que são as coordenadas, por exemplo, de teodolito. Só que ele tem aí por mapa mais 49 doletas. Ele tem aí, ó, o plano Health, que é para plantação, para você identificar estresse e viabilidade de plantio. Ele tem as anotações 2D e 3D para fazer comentários, contar objetos, e tem uma variedade de medidas, incluindo volume, distância, área, elevação. Análise de estoque, de pilhas, né, de estoque, né, para ver quanto que você tem de material empilhado. Inspetor de workflow 2D e 3D, e você pode fazer ainda isso de forma colaborativa. Tem um report de inspeção, e você pode fazer side by side, comparação, né, de mapas e projetos de um do lado do outro, e você pode exportar isso aí e mandar para a pessoa fora, e exportar também mais LAS, XYZ, SHP e DXF. São as rotinas de exportação. Tem os outros itens aqui, mas aí são para times que você precisa ter suporte, coisa e tal. O Drone Deploy dá isso aqui para vocês. Tem vezes que o mapa que você vai gerar vai ter mais de 3.000 fotos. E aí como é que faz? Como é que faz? Você liga, você vai entrar em contato com a Drone Deploy e eles vão fazer um plano personalizado de custo mensal / anual para você. E normalmente é bem caro e bem puxado. Bom, vamos lá. Agora a gente vai fazer um novo projeto aqui só para poder mostrar algumas ferramentas que o Drone... Não, se bem que eu posso mostrar aqui. Por que o Drone Deploy tem tanta gente que gosta desse aplicativo? O motivo é por conta dessas aplicações aqui, ó. Muitas vezes essas aplicações aqui fazem milagres para quem está querendo fazer aerolevantamento. Então, por exemplo, ó, PlanGrid, né? Ele mapeia e gera planilhas com fotos e um planejamento. AgroPlant Count Health, para fazer o controle de plantio. São itens adicionais que as fotos que forem geradas no Drone Deploy e processada pode dar essas informações aqui diretamente, coisa que o Agisoft não faz. Ele não tem essa opção. A maioria dos softwares, tirando o Drone Deploy e o Pix4D, não tem essas opções que você pode utilizar. Então, por exemplo, ó, Rooftop, né, Roof Report, né, ele pega aqui, ó, gera o completo e acurado imagem dos telhados com tudo que você precisa para produzir um mapa seguro estimado. Como é que isso funciona? A gente vem aqui, ó, e clica em cima dele, ele mostra como é que vai ser a imagem gerada. E aqui está vendo que ele já faz o mapeamento de se tiver, por exemplo, uma janela em cima do telhado, se tiver um exaustor em cima do telhado, ele já consegue te mostrar isso aqui. Olha só, ele faz o desenho da planta direto para você, com as medidas que ele já tirou ali, ele já te entrega pronto o telhado. Um outro aqui, ó, ele também tem os perímetros das superfícies e tudo que precisa já pronto. Isso aqui, para quem está na engenharia o dia todo, isso é uma mão na roda. Esse aplicativo, ele é gratuito, né? Porém, a análise dele, aquilo que ele gera, normalmente tem custo, tá? Vamos pegar um outro aqui, ó. Vamos pegar esse aqui do AgroDemo. Aqui, ó, ele é um try para você testar e ele é livre para 20 acres. Você pode usar esse modo dele em 20 acres para você testar o que ele entrega. Quais são as imagens que ele pode gerar a partir das fotos que você fez, né?
Deixa eu ver aqui, tá devagarzinho, porque lá às vezes demora para poder montar a imagem. Aí, ó. Isso aqui é interessante o seguinte. Quando ele fotografa a área por cima, esse sistema consegue identificar onde tem falhas no plantio. E ele também consegue contar as plantas em solo. Ele consegue falar numa linha de plantação quantas plantas estão vivas, quantas plantas morreram, qual é a área de perda de produção e o campo total daquilo que tem ali. Isso para uma fazenda de produção de larga escala, isso é imprescindível, né? Você precisa ter essas informações para você poder ter uma melhor colheita, né? E ele consegue fazer essas delimitações, ó. E ele ainda te dá, ó, plantas que estão boas, que é esse primeiro aqui, ó, 63% da plantação tá boa. Plantas que estão sob estresse, que são os amarelos, cerca de 20% das plantas estão com algum tipo de problema, praga ou precisando de algum tipo de defensivo ou adubação. E 16% da plantação ela está com danos severos, né? Isso o mapa já te entrega pronto. Então, para um talhão de terra onde tem um plantio, se entregar essa informação para o dono da fazenda com um dronezinho só, o cara fica louco, né? Porque ele passa a ter uma visualização quase que em tempo real da plantação dele. Quantos por cento isso representa de ganho de produtividade para o dono da fazenda? Isso se a gente estiver pensando num talhão, mas e se for numa fazenda de produção de soja, de batata, de milho? Quanto dessa produção você pode aumentar e deixar de ter estresse nela por conta de sistemas que mapeiam e entregam a informação desse jeito para você? Esses são pagos, tá, turma? Aqui, ó, do Autodesk para construção, ó. Para quem usa AutoCAD aí, você pode usar ele para gerar o mapa da construção considerando o telhado. Olha só que bacana. Ele já traz praticamente tudo pronto, né, para você. Ele já desenha isso para você a partir das imagens que você gerar. Aqui, ó, um pouco da imagem, como é que ela é feita, né, como é que ela fica, as delimitações que ele já criou, né, das cercas, do terreno e tudo mais, as curvas de nível, as alturas, as áreas e tudo mais, ele já deixa pronto, tudo pronto para você, você já recebe o arquivo pronto daquilo ali. Então, esses detalhes dentro do Drone Deploy é que fazem ele ser o queridinho aí, principalmente da engenharia e da agricultura, tá? Então tem muito aqui, tem áreas divididas dentro dele, aqui só de agricultura, ó, onde a gente tem aí, ó, estudo de clima de campo, no campo, né? Clima Field, cadê aqui, ó? Climate Field View, Field Margin, Ground Degree Days, Centera Camera Settings, tem muita coisa que dá para usar. Alguns desses aplicativos são de graça, você pode instalar e utilizar eles sem problema nenhum. Outros são pagos. Normalmente, quanto maior for a informação que o aplicativo vai te dar, mais caro ele tende a ser, tá? Então, tem que ficar de olho nisso. Então, vamos lá, ó. A gente tem aqui outros softwares, tá? Dentro dele, ó, construção e mineração. Ele tem integração com o OneDrive para você já salvar direto os dados que você está fazendo. Ele pode exportar direto para a AGTEC, né? O AGTEC suporta aí, planejamento, né, e local de coordenadas, tudo para mineração. Tem muito software aqui dentro, tem muita coisa aqui dentro. Aconselho que vocês instalem, dêem uma olhada, né? Tem muita coisa aqui dentro, muito itemzinho aqui que vocês podem usar. De repente até criar um mercado novo, né? Para vocês explorarem aí legalmente, né? Para poder fazer
disso uma forma de ganhar dinheiro também, né? Aqui a importação e exportação, ele pode exportar direto para o AirData, tá vendo? Para ter os dados também coletados lá no AirData. Ele tem uma academia, vocês podem usar também, são vídeos ensinando coisa e tal. Bem bacana essa academia da Drone Deploy, dá para estudar lá. Tem muito vídeo legal deles, né? Muita coisa interessante lá dentro que vocês podem utilizar. Precisa fazer um logon, né? Só abrir aqui para mostrar para vocês. Vou fechar o GS Pro aqui e deixar só o Drone Deploy. Vamos voltar aqui, ó, para os projetinhos, né? Vamos voltar aqui, vamos criar um projeto aqui, ó, novo projeto. Ele já traz aqui, ele é um pouco diferente do GS Pro, mas o conceito é basicamente o mesmo, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui aquela área, né, que a gente fez, ó, inicialmente. Clicou aqui para poder criar o projeto. Ele pede o nome. Vamos colocar aqui, ó, lote Lagoa Santa. Lembrei do Construdrone aqui que ele, quando ele está fazendo aí com AutoCAD, é tudo em letra maiúscula. Aqui do lado é o que você quer fazer, né, com o Drone Deploy. Então ele tem um manual que você captura as imagens manualmente, ele processa. O modo padrão que cria um mapa e um modelo. A parte da fachada, que aí é um item que você tem que comprar com eles, né, para permitir esse voo. O panorama, que vai gerar uma foto esférica. Um vídeo, que ele pode gravar como se fosse um voo normal. Ou um relatório de fotos, que é a captação de foto aí para você poder colocar informações, coisa e tal. A gente vai usar o padrão mesmo, tá? Bom, aqui no padrão, ele já cria uma grade, né? Assim como o outro. Porém, nessa grade a gente precisa ordenar ela, colocar ela dentro daquilo que é o que a gente quer. E ele vai, da mesma forma que o DJI GS Pro, ele vai criar o desenho e vai falar os tempos. Notem que aqui o Drone Deploy, ele já tem, ó, a indicação para que a resolução fique boa, ele já sugere para você que você faça abaixo de 45 metros. Por quê? Porque o padrão dele aqui ficou em 60. Então, para poder ficar uma qualidade melhor, a gente vai pegar esse valor aqui de 60 e vamos baixar ele para 40, ou abaixo de 45, né? Que é o que ele pediu. Vamos colocar aqui, ó, 40. (44), beleza. O que é que impactou ali? O tempo de voo. Ele já indicou aqui que é 1 centímetro por pixel, para ter uma qualidade boa. Lembra que lá, quando a gente voa 100 metros, era 3 centímetros, 2, 3,7 por pixel. A qualidade da imagem ficaria granulada. Então ele já te indica qual é a altura adequada. Era 45 metros, eu coloquei 44. Vai ser mais ou menos o equivalente a 1 hectare. Vão ser 184 fotos. Né? E aqui em cima, ó, ele indica quanto tempo de processamento a Drone Deploy gastaria para fazer esse mapa. De meia hora a 2 horas, com uma bateria com 184 imagens. Imagina com 3.000 imagens, quanto tempo isso levaria? Né? Então, é por aí. Vamos lá. Aqui embaixo a gente tem algumas configurações avançadas, que é onde a gente pode ativar e desativar algumas coisas. Então você tem definições automáticas, 80% de sobreposição dianteira, 75% de sobreposição lateral, com velocidade otimizada e direção de captação 3D. Sensor de obstáculo ativado, mostrar mapa existente, e aqui, tá vendo esse item disponibilizar offline? É porque tem alguns lugares que você vai planejar que não tem sinal de
telefonia 3G ou 4G, ou mesmo na internet. E o mapa que ele carrega é um mapa do Google. Como é que você vai fazer isso se você não tiver um mapa? Então é possível você mandar ele fazer o download desse mapa, dessa área que você vai fazer o mapeamento, dessa área que está aparecendo. Ele guarda esse mapa para você, faz o download desse mapa para você, de forma que quando você chegar no local para poder voar, ele não tem que fazer o download novamente desse equipamento como um todo, tá bom? Aqui você pode mexer na definição de exposição manual e de foco manual também lá no DJI Go ou DJI Fly, dependendo da opção que você tiver. A câmera aqui de mapeamento, você pode escolher o drone. No caso, eu vou escolher o Mavic Pro, que é o que eu tenho, o Pro 1. Né? Você pode usar aqui nele ó, o Skydio 2, Mavic Pro, Mavic 2 Enterprise câmera, 2 Enterprise Dual Thermal, 2 Pro câmera, 2.1 câmera. E o Mini 2 também entra nessa tela aqui a partir das atualizações que você fizer no filme e quando você plugar ele. Para poder receber essas notificações, o sistema começa a identificar ele também aqui para ser usado, tá bom? Mas vamos lá. Aqui, ó, deixa eu voltar. As definições, a gente tem o AirMap. O AirMap, aqui ele vai informar o que tem próximo dessa área que eu estou. Então a gente tem o aeroporto Tancredo Neves, que é o aeroporto internacional de Confins, e tem o aeroporto da base aérea. Porém, essa área onde a gente está, ela é protegida. Ela tem uma condição de voo aqui, que ela fica abaixo da pista do aeroporto e fica protegida da pista de Confins. Então daria para a gente voar aqui nessa altura de 45 metros, ok, mais do que isso é problema e é arriscado, tá bom? E o AirMap aqui ele entra como alerta, tá? Para você. Ele não mostra aqui nenhuma regra, mas é só para indicar. Eu instalei algumas coisinhas aqui. O Tool Telemetry, que traz as informações do voo, é gratuito, tá? Esse aqui. E as condições do voo no dia. Quando o drone está ligado e você está no local que vai voar, ele pega as informações do GPS e faz toda essa meteorologia aqui para você saber o que vai acontecer e como vai acontecer dentro daquela região lá. Isso aqui é automático, tá? Ele gera para você de forma transparente. O outro que eu tenho aqui também é um import KML. Você pode ter, por exemplo, um mapa já feito e quer importar para dentro do Drone Deploy para usar ele, por exemplo. Você fez um mapa mais acurado com o drone antes, ou com outro drone, com o Phantom 4, e quer colocar nesse mapa aqui para você voar sobre aquela imagem primeira que foi gerada. Então ele permite importar isso também, você pode utilizar nele, tá? Depois de feito isso aqui tudo, a gente não vai conseguir ativar, mas você tem aqui embaixo, ó, o ligar drone, que ele verifica o drone, a conexão dele, faz todos aqueles testes do GS Pro, e aí vai pegar essas imagens e vai enviar para dentro do equipamento para que ele possa receber os waypoints e sair para fazer o voo naquela região. Tranquilo? Ambos têm funções parecidas. Porém, o Drone Deploy consegue usar coisas a mais, itens adicionais que o GS Pro não tem. Tá? Então, como eu falei, cada programa tem uma função, cada programa tem uma utilização, cada programa é usado para uma determinada função que vocês vão querer, tá certo? Bom, do Drone Deploy, não tem muito mais o que a gente mexer aqui dentro, eu expliquei muito para vocês lá na questão do GS Pro, da DJI, e a gente passa então para dar uma olhadinha no LIT, e aí respondendo aquela pergunta, né, de um inscrito, se o LIT não daria para poder fazer isso, né?
O LIT faz muita coisa, pessoal, mas ele não faz milagre, infelizmente, né? Eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho os waypoints que eu já fiz daqui de Lagoa Santa. Deixa eu ver aqui. Vou carregar ele aqui. Isso aqui foi o último que eu fiz, né? Como um exemplo. Eu não voei isso aqui, foi só um exemplo lá que eu criei. Então, o que é a diferença do LIT? O LIT não tem como você criar de maneira fácil, tá? Você pode fazer manualmente. Mas você criar uma grade onde ele vai permanecer naquela grade certinho o tempo todo é muito trabalhoso, né? Ele tem muita dificuldade em fazer isso, ele não foi feito para isso, né? Ele foi feito realmente para você criar um plano de voo e esse plano de voo poder ser repetido quantas e quantas vezes você quiser. E o FIM Loucos Hobby falou aqui, não tem FIM nos modelos de seleção. Então, o FIM Loucos por Hobby, eu sei o quanto é chato, né? A gente ter nosso equipamento que a gente comprou ali e de repente a gente faz trabalhos com ele, coisa e tal, mas esses softwares tão diferentes, tão legais, coisa e tal, às vezes não dá suporte. O grande problema é exatamente esse, é porque a grande maioria dessas empresas, elas não têm o SDK disponível para que essas empresas como Drone Deploy, como LIT, como tantas outras aí, consigam compatibilizar o software com o equipamento que você tem, ou o equipamento da FIM, ou qualquer outro que seja, né? Bom, o planejamento dentro dos waypoints do LIT é simples. Eu tenho um vídeo aqui que eu fiz, né, para vocês falando só sobre isso, inclusive ensinando como é que faz ponto a ponto. Tá aqui só para poder mostrar mesmo e ver a disponibilidade dele, né? E basicamente é isso. Ele não foi feito para georreferenciamento, ele foi feito para você projetar um voo aí para fazer uma filmagem qualquer de alguma coisa, ou de um local, de um evento, que você queira repetir aquela filmagem várias e várias e várias vezes, né? O AeroRanger, ele foi feito para poder trabalhar, ele tem um site, o próprio AeroRanger, né? Ele tem um site onde você consegue toda a informação que você coletar a partir dele, você consegue ter ela gerenciada no site. Ele foi feito para forças policiais, por forças policiais. Ele é indicado para monitoramento de perímetro e é um softwarezinho muito legal. É gratuito para Android, tá? Deixa eu ver aqui, eu acho que vai dar para fazer a transição agora. Acho que aí vocês estão vendo ele, né? Tá aqui no meu telefone, estou compartilhando a telinha com vocês. Então, o que acontece? O AeroRanger, ele é muito parecido com o DJI Fly, o DJI Go. O drone vai conectar nele direto. Aqui em cima, nos 3 pontinhos, a gente tem os tipos de plano de voo que a gente pode fazer. Lembrando que aqui em Lagoa Santa, né, a No-Fly Zone que ele coloca em vermelhão, espelha a No-Fly Zone da DJI, mas é muito vermelho, né? Mas vamos lá, vamos fazer assim mesmo. Vou centralizar aqui onde eu estava. A gente tem esse botãozinho mais azulzinho aqui do lado, tá? Uma vez que você clicou nesse mais, ele te pergunta o que você quer fazer. Se você quer apenas uma pesquisa, né, dar um voo ali em tal lugar e voltar. Se você quer fazer um panorama, se você quer fazer um portal, o portal ele vai criar uma projeção usando os argumentos de realidade virtual. Então ele cria isso para você, por exemplo, você monitorar uma determinada porta, uma determinada área naquele local. Então se aquilo ali modificar, ele vai saber logo quando ele fizer o voo. O VR 360, o Linear Scan, que aí ele vai fazer o monitoramento entre um ponto e outro, né? O Hiperlapse e o mais legal que é o Patrulha.
Quando você seta o patrulha e você dá next, ele traz o meu dronezinho, que eu já coloquei nele aqui. Ele traz a altitude que ele vai voar, você pode alterar, fica a seu critério. A velocidade dele em metros por segundo. E o que ele vai fazer toda vez que ele atinge um waypoint. Então você marca lá 5 waypoints para ele. Ele vai no primeiro waypoint e volta. Na segunda vez ele vai no segundo waypoint e volta. Na terceira vez ele vai no terceiro waypoint e volta. Porém, se os waypoints estiverem em S ou de forma não linear, ele segue o caminho que você predeterminou, voando até um waypoint e voltando, monitorando e filmando aquela área para você. Então é isso que a gente quer. Vamos dar um avançar. Aqui agora eu vou especificar para ele onde que eu quero que ele monitore. Apesar de estar meio vermelho aí, mas dá para ter uma ideia que aqui é o shopping. Então eu quero que ele faça isso aqui, ó. Ele vai vir aqui, depois vai vir aqui atrás, vai vir aqui na frente, vai passar aqui na rua, vai vir aqui na frente e vai chegar até aqui. Quando você dá OK nisso aqui, ele criou todo o sistema. Ele já sabe que ele tem um mapa carregado, ele tem uma estrutura pronta para ele poder voar. Quando você der Start, ele carrega esse sistema, ou esses waypoints, essas ordens para dentro dele, e ele começa a executar essa ordem, voando e filmando, e voltando. É como se fosse aquele guarda que vai andando até um ponto, volta, anda mais um pouco até outro ponto, volta, anda mais um pouco até outro ponto e volta. Ele pode fazer todo o caminho e voltar, e depois ele fazendo menor, ou ele pode fazer do menor para o maior, você escolhe. Tá? As configurações se assemelham muitíssimo ao DJI Go, ao DJI Fly, parece uma cópia. Dá para voar o drone com ele sem preocupação, tá? O menuzinho dele aqui lembra muito o menuzinho lá dos DJI Go para DJI Fly e tudo mais para você configurar. Tem muita opçãozinha nele, muito legal, né? É um aplicativozinho aí para vocês brincarem, né, com ele um pouco, né? Aqui, ó, o overlay dele. E uma vez que ele decola, ele vai cumprir a missão que você especificou para ele. Você pode ter um ou N drones voando numa mesma região com esses controles de forma diferente dentro do AeroRanger. Lembrando que o AeroRanger é para Android. Existe o site AeroRanger também, que tem uma versão que é paga para iOS, tá? Mas o legal dele é justamente ele fazer patrulha. Ele foi pensado para fazer patrulha. Outra coisa que você pode identificar nessa patrulha também, você pode colocar as indicações de portas e janelas que você quer que ele vá até aquele ponto e verifique. Isso tudo você pode programar nele, tá? Aqui, como não está conectado, as opções não aparecem, mas só indicando para vocês darem uma olhada, porque é muito bacana, é muito legal o softwarezinho. É de graça, pode baixar em qualquer Android, dá para usar, tá? Ele faz a estimativa de tempo aqui embaixo, ó, no time dele, quanto que ele vai gastar de tempo para fazer esse percurso e voltar, né? Esse monitoramento e voltar. Então é bem bacaninha, muito, muito ajeitadinho. eu gostei demais disso aqui, já voei o Mavic com ele, funciona direitinho, é um software diferente aí para vocês testarem. Tem muita função bacana nele, ele foi pensado por policiais nos Estados Unidos, exatamente para fazer monitoramento e perímetro, tá? Então fica a dica aí, chama-se AeroRanger. O site do AeroRanger, ele tem outras aplicações que podem ser usadas junto com isso aqui, inclusive para frota, controle de frota de drones de monitoramento. Imagina você adotar isso aqui dentro de um condomínio fechado,
de muitas casas você ter vários equipamentos voando e todas as informações sendo centralizadas no software do AeroRange. Isso é uma das coisas que ele faz, tem seu preço, mas ele consegue fazer isso de uma maneira bem fácil, bem tranquila e bem transparente, tá bom? Turma, assim, dúvidas que vocês tiverem sobre esse software ou quiser que eu aborde mais cada um deles de maneira mais detalhada, pode mandar aí embaixo nas perguntas aí que vocês quiserem, não tem problema nenhum. Eu vou fazer de todo o possível para responder. Para quem achou válido, depois que o vídeo for publicado e que for assistir e quiser mandar um agradinho, o Valeu Demais está habilitado para todos os vídeos daqui do canal. Então, mesmo que eu não esteja online, mesmo que eu não esteja ao vivo, se você quiser mandar um agrado para cá, uma doação, alguma coisa, está habilitado o recurso Valeu Demais, beleza? Muito obrigado. Agradecer a todos os inscritos, né, que estão chegando aí no canal, aos membros que renovaram as suas assinaturas, a turma que veio hoje, às vezes a primeira vez, um abraço para o Porto, né, que sempre está aí com a gente. Sei que lá em Portugal agora está bem tarde, o adiantado da hora lá, mas ele está acompanhando. Muito, muito obrigado a todos vocês, de coração. Foi bastante informação hoje, espero que vocês tenham gostado, né? Eu sei que às vezes pegar tudo isso, colocar no aplicativo e falar assim, mas o João fez tão fácil, como é que é esse negócio? Não é, turma, vocês têm que baixar os aplicativos que são de graça, dar uma olhada no que se pode fazer com eles, estudar um pouquinho do que eles têm lá para poder fazer. Existe campo para isso, tem gente ganhando dinheiro com isso. Seja você sendo um engenheiro agrimensor, ou um engenheiro, ou um construtor, que possa assinar projetos, seja você como piloto de drone, apenas fazendo o voo e a coleta de dados, mas entregando um agrimensor para que ele faça todo o processo de criação e tudo mais, ou se você quiser tratar essas imagens para georreferenciamento, existe também um mercado grande aí, porém os preços para isso, de computador, de software, não são baratos. Se você não tiver o computador, não tiver o software, mas ainda assim quiser fazer, o Drone Deploy oferece planos que você pode contratar mesmo sem ter o drone, só para tratar essas imagens. E você pode cobrar um valor justo pelo total que você paga anualmente para ter aquele software. Se você tem um volume de trabalho grande para georreferenciamento, Drone Deploy e Pix4D são excelentes escolhas porque inibem o seu custo de equipamento, máquina, para poder fazer isso. E a quantidade de coisas que você vai fazer é muito grande. Apenas para lembrar, cerca de 200 imagens foram 2 horas de processamento. Então isso nos servidores Amazon. Quantas horas seriam de energia elétrica, de máquina, de HD, de memória, de placa de vídeo, processando na sua casa? Isso é que você tem que levar em conta. Se o valor ficar, se a quantidade de fotos ficar abaixo de 1.000, o plano de $99 começa a fazer muito sentido. Vocês têm que prestar atenção nisso, que pode ser um filão a ser explorado em mapas de até 1.000 fotos. Beleza? Espero que vocês tenham uma boa semana. O Floripa amanhã está aí com vocês também, né? Pelo menos eu acho que ele vai tentar fazer a live dele. Espero que vocês tenham gostado de hoje. Foi um pedido de vocês para poder falar um pouco sobre esse software, sobre esses itens, né, que a gente tem aí, essa quantidade de aplicativos. Espero que vocês tenham uma boa semana. Conto com todos vocês no Floripa amanhã, né, na Florifo, e sexta-feira para a gente falar de tudo um pouco, e às vezes de drone. Valeu, turma. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Boa semana aí. A gente se vê sexta-feira. Tchau, tchau.